Vamos falar sobre os princípios constitucionais que se aplicam ao processo penal. Vamos lá. Olha aqui, gente. Na última aula, nós falamos do princípio da inocência ou da não culpabilidade, né? Agora nós vamos começar aqui falando do princípio do favor rei, ou princípio do favor libertatis, né? Ou o chamado princípio do indúbio pro réu. Gente, vamos pensar o seguinte, por obviedade, esse princípio, ele deriva, é óbvio, do princípio da presunção de inocência, né? O princípio do favor rei, também conhecido como princípio da inocência, em favor da inocência, em favor da liberdade, do indúbio pro réu, ele é considerado, deixa eu colocar aqui, ele é considerado um dos mais importantes princípios constitucionais aplicados ao processo penal, configurando a base da legislação penal de um Estado democrático de direito. Pode-se dizer que decorre da presunção de inocência. O princípio do favor rei, por obviedade, ele decorre da presunção de inocência. Nós não temos um artigo na Constituição falando do princípio do favor rei. Nós temos um artigo na Constituição falando do princípio da presunção de não culpabilidade, tá claro? E aí, desse princípio, a gente chega ao princípio do favor rei, tá? Do indúbio pro réu. Porque esse princípio, ele consubstancia-se em quê? Na predominância do direito de liberdade do acusado, quando colocado em confronto com o direito de punir do Estado. Então, entre a pretensão punitiva do Estado e o direito à liberdade do agente, a gente vai verificar que prevalece o direito à liberdade de locomoção. Esse princípio deve orientar as regras de interpretação, de forma que, diante da existência de duas interpretações antagônicas, deve-se escolher aquela que se apresenta mais favorável ao acusado, tá? Mais favorável ao acusado. E isso é facilmente verificado no Código de Processo Penal. Olha aqui, se você for lá no artigo 386 do CPP, que eu vou compartilhar com vocês, você vai verificar o seguinte, você está aí no Código Penal, no Código de Processo Penal. Olha aqui, gente, vamos lá. De acordo com a lei, tá? Opa. Olha aqui. O juiz absolverá o réu mencionando a causa, ou seja, o motivo da absolvição, na parte dispositiva, desde que ele reconheça. Então, quando que o juiz vai absolver o réu? Sempre que ele reconhecer a inexistência do fato. Então, se provado que o fato não aconteceu, por obviedade, o juiz tem que fazer o quê? Absolver o réu. Se provado que o fato não aconteceu, inexistiu, foi uma invenção, aí o juiz absolve o réu. E se não houver prova da existência do fato, veja bem uma coisa. Inexistir o fato é demonstrar de forma inequívoca que aquele fato imputado ao agente nunca aconteceu. Tá claro? Então, quando a gente fala em inexistência do fato, você está dizendo o seguinte: o fato nunca aconteceu. Esse fato não aconteceu. Ele não existiu. Ele não existiu. Isso está provado, tá? Não é uma alegação. Está provado que o fato não aconteceu, que o fato não existiu. Não haver prova da existência do fato é diferente. Veja bem, quando você diz que não há prova da existência do fato,
Você não está dizendo que o fato não aconteceu. Você está dizendo que não tem como provar que o fato aconteceu. Aqui é diferente. Não há prova para comprovar a existência do fato. Olha que coisa diferente, tá vendo? Uma coisa é eu dizer, o fato não aconteceu. Outra coisa é, não há prova para comprovar que o fato aconteceu. Você não está dizendo que ele não aconteceu. Você está dizendo que não existe prova. Não tem condições de comprovar que o fato alegado, evidentemente, não aconteceu. É isso que você está dizendo. Tá claro? Não constituiu o fato infração penal. Aqui você está dizendo que se o fato não constitui infração penal, você está dizendo que o fato é atípico, não é crime. E ninguém vai poder ser processado ou condenado por um fato que não é criminoso. Tá claro? Está provado que o réu não concorreu para a infração. Então, aqui, olha só, diferente das primeiras hipóteses, aqui o fato aconteceu. Aqui o fato aconteceu. Tem certeza disso. Mas o réu não o praticou. Nem concorreu para que fosse praticado. O réu não praticou, nem concorreu para que fosse praticado. Então, ele tem que ser o quê? Absolvido. Ele não fez aquilo. Tá claro? 5. Não existe prova do réu ter concorrido para a infração. Olha aí a diferença. É igual o inciso 1 e inciso 2. Tá vendo? Aqui, o fato aconteceu. O fato aconteceu. Mas não há prova para comprovar a participação do réu na prática do fato. Se não há prova para comprovar que ele participou, acabou. Tá claro? Não há prova para comprovar a participação do réu na prática do fato. Ok? Agora, olha aqui. Não existirem circunstâncias que excluem isente o réu de pena. Ou mesmo se houver fundada dúvidas sobre a sua existência. Então, aqui, a gente está diante da absolvição, porque há causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Ok? Então, quando ele fala existirem circunstâncias que excluam um crime, causa excludente de ilicitude. Quais são as causas excludentes de ilicitude? Aquelas previstas no artigo 23 do Código Penal, que é estágio de necessidade, legítima defesa, estritamente dever legal e desregular de um direito. E quando isenta o réu de pena? Quando isenta o réu de pena, a gente está diante de quê? Das causas excludentes de culpabilidade, inexigibilidade de conduta diversa, inimputabilidade, falta de potencial consciência da ilicitude. Se essas circunstâncias estiverem presentes, o réu tem que ser absolvido. E se houver fundada dúvida sobre a existência das causas que excluem a ilicitude de culpabilidade? Também, se houver fundada dúvida sobre a sua existência, é o caso de ser absolvido. Tá claro? Porque a dúvida, na dúvida, é o chamado aqui, in dúbio pro réu. Tá claro? Esse é um dúbio pro réu. Não existe prova suficiente para a condenação. Veja, não existe prova suficiente para a condenação, não quer dizer que você seja inocente, nem quer dizer que você seja culpado. Quer dizer que se eu não tenho prova, eu não posso condenar. Ok?
Não existe dúvida suficiente significa o quê? Não existe prova suficiente significa o quê? Há dúvida. A prova não foi suficiente para convencer o juiz de que o réu é culpado. Então, absolve. In dubio pro réu. Gente, olha só. Em todas essas hipóteses aqui, o que o juiz faz? Absolve. Ok? Isso tudo aqui é o que a gente vai chamar de sentença Isso tudo aqui nós vamos chamar de sentença absolutória própria. Uma vez absolvido, não restará nenhum efeito penal. Só se pode ter civil, penal não, ok? Isso é a sentença absolutória própria do artigo 386, inciso 1 ao inciso 7 aqui do CPP, ok? Isso é sentença absolutória própria. Porque, uma vez absolvido, não vai restar nenhum efeito penal, tá? Agora, vem o parágrafo único e diz: na sentença absolutória, o juiz mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade. Isso aqui é efeito da sentença absolutória. Efeitos da sentença absolutória. Ai, ficou feio. Efeitos da sentença penal absolutória. Ok? Esses são os efeitos. Quais são os efeitos? Mandar pôr o réu em liberdade se ele estiver preso. Ordenar a cessação das medidas cautelares provisoriamente aplicadas. Nós vamos estudar todas. E aplicar medida de segurança se cabível. Ok? Vou aplicar medida de segurança se cabível. Aqui é a chamada... Deixa eu ver. Aqui é a chamada... sentença absolutória imprópria. Aqui é uma sentença absolutória. Quando você ouvir falar em sentença absolutória imprópria, é essa aqui. Por que ela é uma sentença absolutória imprópria? Ela é uma sentença absolutória imprópria. É uma sentença absolutória imprópria por um motivo muito simples, pessoal. O juiz absolve por reconhecer a inimputabilidade pela doença mental. E, nesse caso, impõe medida de segurança, que pode ser internação ou tratamento ambulatorial.
ok? Que é a medida de internação. Então, quando o agente ele é doente mental, ele não é condenado, ele é absolvido. Só que ele é absolvido, mas a sua sentença tem um efeito penal. Qual é o efeito penal? A internação ou tratamento ambulatorial. Ah, ficou aqui faltando uma... Peraí. Internação ou tratamento ambulatorial. Tá? Então, nesse caso, o agente ele é absolvido pelo juiz porque foi reconhecida a sua enfermidade mental e aí o juiz impõe o tratamento ambulatorial. Aqui, nesse artigo 386, você enxerga que se o juiz verificar no caso concreto que não existe prova suficiente para condenar, ele vai ter que absolver. Ele vai ter que absolver porque ele vai dizer, olha só, meu filho, eu não sei dizer se você praticou esse crime, não. Eu não sei dizer. Então, eu não posso falar que você é inocente. Mas eu também, como tenho dúvidas, não posso condenar. Lembra daquele caso da Mariana Ferbi, que disse ter sido estuprada numa festa em Santa Catarina? Lembra disso? Foi aí um julgamento, aí todo mundo ficou tomando conhecimento, e é por isso que eu estou falando dele, porque não tem nada de privado, já que veio a público. O juiz, na sentença, aí aquilo ali foi um divisor de águas, porque cada um defendeu aquilo que acredita, alguns entendem que ela quis dar um golpe, outros entendem que não, ela realmente foi estuprada. Mas a verdade é, ela alega ter sido estuprada, ele alega que não estuprou, né? A gente verifica que os dois ali mentiram bastante nos áudios, né? Por conta do que foi trazido pela mídia, né? Mas a verdade é, tem como você efetivamente dizer ela foi estuprada? Não, não tem como. E tem como você efetivamente bater o martelo e dizer ela não foi estuprada? Não. Nós vamos ter sempre essa dúvida. Vai ter sempre aquele que vai dizer, ah, claro que ela não foi, aquilo foi um golpe. E vai ter sempre alguém dizendo, claro que ela foi, é porque ele é rico, teve condições de comprar todo mundo, fazer prova. Vai ter sempre essas duas versões. Mas a verdade é, vai sempre existir uma dúvida. E quando você lê os autos, você realmente tem dúvida. Você vê que ele mentiu, descaradamente. É só você comparar os depoimentos dele em toda a fase processual até o dia da sentença. Você vê que ele mentiu descaradamente. Mas você também pega ela em umas situações que fica difícil você dizer que era verdade do que ela estava falando. Então, tem muita coisa ali que não dá. Eu não estou dizendo que ele é inocente, nem que ele é culpado. Não estou dizendo porque eu não posso dizer. Eu não estava lá, eu não vi, eu não tenho acesso aos autos todos, mas a gente está dizendo que as informações são incongruentes, elas não se encaixam, tá? É claro que tudo isso não exclui o circo que foi montado naquela audiência, que foi a coisa mais ridícula. Eu, inclusive, fiz um vídeo de 1 hora falando sobre aquilo, porque ainda que se duvidasse, ainda que se tivesse dúvida que ela tenha sido estuprada ou não, não é daquela forma que se conduz uma audiência onde uma mulher é vítima e nós temos 4 homens ali para esculhambá-la, como réu, advogado do réu, MP, defensor e juiz. Ali ninguém saiu em favor dela, né? O que foi um grande absurdo. Sem dizer que ela é inocente. Eu não estou dizendo que ela é inocente nem que ele é. A gente está dizendo que a audiência tem que ser feita na forma que a lei determina. Então, vejamos um detalhe. Quando há dúvida, como houve nesse caso, o juiz ele não tem outra alternativa a não ser absolver. E o legislador deixa isso muito claro. Olha só, não haver prova da existência do fato, não haver prova de que o réu concorreu para a prática da infração e não existe prova suficiente para a condenação, tudo isso significa que nós temos aqui a verdade de que, enquanto não houver uma prova cabal para poder dizer, olha, eu estou batendo martelo e aqui tem evidências que a gente praticou crime, o juiz não pode condenar. Isso é o princípio do favor rei. O processo penal, ele precisa ser entendido, interpretado favorável ao réu, tá?
O favor-rei, ele é mais amplo do que o indúbio pro réu, porque o indúbio pro réu, ele apenas quer dizer para você que, na dúvida, o juiz não tem outra alternativa senão absolver. Tá? Agora, o favor-rei, ele é um princípio mais amplo, porque ele se coaduna com a presunção de inocência. Então, ele quer dizer para você que o processo, a norma penal, ela tem que ser interpretada favorável ao réu. Tá? Ela tem sempre que ter uma interpretação favorável ao réu. Essa é a situação desse princípio. Então, o princípio do favor-rei, ele é mais amplo, tá? Ele tem uma amplitude, um alcance maior. Ele existe no sentido de que você precisa saber que o direito penal, a norma penal, ela deve ser interpretada favorável ao réu, tá? E o indúbio pro réu está mais dentro do direito processual, propriamente dito. Por quê? O indúbio pro réu significa que, estando em dúvida, o juiz não tem outra alternativa senão decidir favorável ao réu. Em dúbio, eu absolvo. Na dúvida, absolve. Na dúvida, não se condena. Tá claro? Então, esse princípio é latente. É óbvio que ele decorre da presunção de inocência. Não tem outra lógica, porque tudo isso acontece em razão da presunção de inocência. Então, quando você verifica esse artigo 386 do CPP e encontra esses dispositivos, você verifica que, é claro, a gente está diante do princípio do favor-rei. Vou até colocar esse artigo aqui. Apenas no que diz respeito ao princípio para você verificar. 2. Que são as hipóteses que mostram que esse princípio está presente, né? Bom. Vamos para o próximo princípio, turma. Princípio da obrigatoriedade ou legalidade ou da indisponibilidade da ação penal. Bom, o princípio da obrigatoriedade, deixa eu ver aqui um detalhe. Acho que tem outro que eu ia colocar para trabalhar junto com isso. Ó, o princípio da obrigatoriedade ou da legalidade previsto aí na Constituição e no Código de Processo Penal, porque tem tanto na Constituição quanto no Código, olha só. O princípio da obrigatoriedade da ação penal, ele se fundamenta na necessidade da defesa social contra o crime, obrigando a autoridade policial e o Ministério Público, a autoridade policial a investigar e o MP a promover a ação penal, né? Sem que possam apreciar a conveniência e a oportunidade tal alta. Eles têm que agir, é obrigatório. Diante da ocorrência de um crime de ação penal pública incondicionada, o órgão de polícia judiciária e o Ministério Público, eles estão obrigados a agir independentemente da vontade da vítima. O Código de Processo Penal, ele consagra esse princípio nos artigos 5º, 6º e 24 do CPP e determina o momento e a forma de instauração do inquérito, bem como a propositura da ação. Ele deriva desse princípio da obrigatoriedade, deriva o chamado princípio da indisponibilidade da ação pública, que vigora, inclusive, na fase do inquérito.
A adoção desse princípio proíbe a paralisação justificada da investigação, o seu arquivamento pela autoridade policial, bem como é um obstáculo à própria ação penal, salvo por justa causa. Então, olha aqui. Vamos ver os dispositivos legais que tratam desse tema. Olha aqui, peraí. Duplicar. Primeiro, vamos lá pegar o artigo. Olha quantos artigos são, hein? 24. Vamos começar no 5º, né? Do CPP. Ó. Nos crimes de ação pública, o delegado deve agir de ofício. Pronto. Nos crimes de ação pública, o delegado deve agir de ofício. É um artigo. Tá aqui. E ficou feio isso, gente. Deixa eu ver o que aconteceu. Isso aqui vai ficar assim também. Vai. Deixa eu pegar ele de novo. Ficou bom. Ó, nos crimes de ação pública, o delegado deve agir de ofício. É o que diz o artigo 5º, inciso 1 do CPP. Aí, olha aí o que diz o artigo 6º. Logo que a autoridade tomar conhecimento da infração penal, ela deverá. Você já vai ver aqui de novo outro dispositivo em que demonstra o quê? A obrigação dela agir, né? Deverá é uma obrigação, tá vendo aqui, né? Aí vamos lá no 24. Nos crimes de ação pública, aqui no artigo 24. Agora vamos lá no 46. São vários artigos que demonstram a obrigação do MP. Aí, olha aqui, artigo 257. Olha aqui, gente. Ah, tem mais um. Deixa eu pegar o 129 da Constituição Federal. Constituição, artigo 129, inciso 1, gente. Vamos lá. 129. E, para terminar, artigo 100 do Código Penal. Muito artigo, né? Agora sim, vamos lá. Olha aqui. Artigos que demonstram que a ação ela é penal pública. Diz o artigo 5º do CPP.
Nos crimes de ação pública, o inquérito será iniciado. Tá vendo? Será. Será tem a conotação de que é o que? Uma obrigação da autoridade. E será iniciado de ofício. Sabe o que quer dizer isso? Independentemente de provocação. Artigo 6º do CPP. Esse aqui, gente. Artigo 6º do CPP. Logo que tiver conhecimento da prática da infração, a autoridade policial deverá, de novo, uma obrigação. Artigo 24 do CPP. Nos crimes de ação pública, esta será promovida pelo Ministério Público, por denúncia a ser ofertada pelo MP. Então, veja bem, ela será promovida pelo MP. Então, não é uma faculdade, é ele o órgão incumbido para isso. Tá claro? Aí vem o artigo 46, que não cabe aqui, vamos vê-lo lá no outro slide. Artigo 257. Ah, ficou faltando 46, né? Artigo 257, 46. Vamos lá. Ó, artigo 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias contado da data que o MP recebeu os autos. No último caso, se houver devolução. Então, o MP, ele vai ter um prazo, não fica na sua faculdade decidir se vai ou não entrar com a ação. Ali já vai lhe impondo o quê? Um prazo. O artigo 257 do CPP já vai dizer que ao Ministério Público cabe, ou seja, é obrigação do MP. É obrigação do MP. 1. Promover privativamente. Isso aqui já demonstra que é sua obrigação promover privativamente o quê? A ação penal pública. Então, não é uma faculdade dele, não é uma questão de oportunidade, conveniência, é uma obrigação do MP promover essa ação, tá ok? E aí vem o artigo 129, 1 da Constituição, para arrematar tudo isso que a gente já disse e vai dizer para a gente o quê? Olha aqui. São funções institucionais do MP. São funções institucionais do MP. Esse artigo é o da Constituição Federal. São funções institucionais do MP. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então, é sua obrigação? É sua obrigação. Ok? Aqui, ó, esse 46 é o parágrafo 1º, que, na verdade, eu queria. A ação pública ela é promovida privativamente pelo Ministério Público. Só que não para por aí. Por que não para por aí, gente? Esses artigos todos que nós vimos aqui são artigos que denotam a obrigatoriedade da ação, tá? Então, obrigatoriedade ou legalidade, por quê?
Porque a lei é que vai impor a ação penal pública nessas circunstâncias, tá? Indisponibilidade, por quê? Porque a lei vai dizer, olha só, se é o Ministério Público, o órgão oficial do Estado para promover essa ação, e ele age com obrigação, por obviedade, ele não pode desistir dessa ação. Essa ação vai ser para o MP uma ação que obrigatória. Então, ele, como órgão oficial, não pode entrar com essa ação e, a seu bel prazer, desistir da mesma. Por quê? Porque o legislador vai dizer no artigo 42 do CPP que o MP não poderá desistir da ação penal intentada. Assim como ele vai dizer no artigo 17 do CPP que, instaurado o inquérito, a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos do inquérito. Ela é obrigada a concluir esse inquérito. Assim como o legislador vai dizer no artigo 576 que o MP não poderá desistir dos recursos que por ele forem interpostos. Então, você já verifica que realmente a ação, ela, quando promovida pelo MP, é regida pelo princípio da obrigatoriedade em consonância com todos esses dispositivos legais. E que do próprio princípio da obrigatoriedade resulta a indisponibilidade da ação, tá ok? Então, aqui você verifica exatamente o princípio da indisponibilidade. Ele está claramente veiculado aqui. Nos artigos anteriores, nós vimos o quê? Artigo 5º, artigo 6º, artigo 24 do CPP, é claramente verificado o princípio da obrigatoriedade. Tá claro? Agora, quando você chega aqui no artigo 17, 42, 576 do CPP, você verifica a indisponibilidade. O MP, ele não pode dispor da ação penal por ele intentada. O Ministério Público não pode dispor da ação penal por ele intentada, nem dos recursos interpostos, assim como o delegado de polícia não poderá dispor do inquérito policial, ok? Então, observe que essa é uma regra esculpida nesses artigos, ok? O MP não pode dispor da ação penal nem dos recursos interpostos, assim como o delegado não poderá dispor do inquérito policial. Então, há uma obrigatoriedade, porque o Estado tem que dar uma resposta social quando um crime acontece, e, iniciada essa resposta, ele não pode voltar atrás. Agora, cuidado com um detalhe. Duplicar slide. Uma outra observação aqui. Observe que o MP não pode dispor da ação penal por ele intentada e nem dos recursos interpostos. Assim como o delegado de polícia não pode arquivar o inquérito, tá? Realmente não pode. Agora, em que pese o MP não poder dispor da ação penal por ele intentada, nem dos recursos interpostos, ele não pode, mas pode, na fase das alegações finais, requerer a absolvição do réu, sem que isso implique em dispor da ação penal, nos termos do artigo 385 do CPP,
em que pese entendimento contrário. Por quê? Há quem entenda contrariamente. Há quem entenda que o artigo 385 do CPP ele não tem mais a total aplicabilidade em razão do sistema acusatório vigente hoje. Há quem entenda que, em razão da ação pública ser obrigatoriamente disponível, não poderia o MP requerer a absolvição do réu. Sempre há. No direito, gente, tem sempre quem entenda alguma coisa. Tem sempre quem entende alguma coisa. Até porque todo mundo acha que entende de direito. Já percebeu isso? Todo mundo acha. Discussão sobre direito é uma coisa assim que leva... é abrangente, porque todo mundo acha que sabe o que tem que falar sobre o direito. Mas não é bem assim, tá? Se você olhar aqui o artigo 385 do CPP, ele vai dizer claramente para a gente que o MP pode pedir a absolvição do réu e mais, que o juiz não é obrigado a acatar esse pedido. Tá? O juiz pode condenar mesmo tendo o MP pedido a absolvição do réu. Então, o artigo 385 do CPP vai dizer: nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória ainda que o MP tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma delas tenha sido alegada. Josiane, quando o MP requer a absolvição do réu, ele está desistindo da ação, ele está dispondo dela, não, ele vai até o final da ação. E ele, lembre-se o seguinte, o MP ele não é mero órgão acusador, ele é um órgão promotor de justiça. E se ele é um órgão promotor de justiça, promover a justiça não significa insistir na condenação de alguém que se verifica de forma imediata que não existe provas para condenar. Então, ele pode dizer, olha, eu acusei tudo, mas, evidentemente, eu não consegui provas suficientes para demonstrar que essa pessoa efetivamente praticou o crime por mim aqui, alegado por mim aqui, imputado. Então, diante da ausência de provas, diante da dúvida, eu vou opinar pela absolvição do réu, porque, além de ser órgão acusador, eu sou o órgão que deve promover a justiça. Tá claro? Então, há de se tomar cuidado quanto a isso. Outra situação aqui. OBS 3. O delegado de polícia não poderá dispor do inquérito. Sendo assim, não poderá arquivá-lo. Mas isso não impede o MP de promover o arquivamento. Ok? O fato do MP, do delegado não poder arquivar o inquérito não significa que o inquérito não poderá ser arquivado. Ele poderá ser, mas poderá ser por manifestação do MP e não por manifestação do delegado de polícia. Tá? Agora, detalhe. Os princípios da indisponibilidade da ação e os princípios da obrigatoriedade, a gente teve relativização desses princípios. Relativização ou mitigação dos princípios da indisponibilidade e obrigatoriedade da ação penal. Como assim, Josiane? O MP ele não pode dispor da ação. O MP estará obrigado a denunciar quando presente a justa causa, ou seja, indícios de autoria e prova da materialidade. Isso é uma realidade. Ele é obrigado a agir quando há indício de autoria e prova da materialidade. Assim como não poderá desistir
da ação penal por ele intentada, nem dos recursos interpostos. Todavia, há possibilidade do MP deixar de oferecer a denúncia ou de prosseguir com a ação nas hipóteses previstas em lei. São elas: artigo 76 da Lei 9.099 de 95, que vai tratar de quê? Da transação penal, a famosa transação penal. Olha o que diz o artigo 76 da Lei 9.099. Vamos pegar a Lei 9.099. Artigo 76. Olha aqui. Então, olha só, o MP estará obrigado a denunciar quando presente a justa causa. Ou seja, quando estiver diante de indício de autoria e prova da materialidade. Ele é obrigado a denunciar. Assim como não poderá desistir da ação penal por ele intentada, né? Nem dos recursos interpostos. Todavia, a possibilidade do MP deixar de oferecer a denúncia, ele pode deixar de oferecer a denúncia, e ele pode deixar de prosseguir na ação já intentada quando presente os requisitos legais. Que hipóteses legais são essas? Ou seja, a Lei 9.099, ela mitigou, ela relativizou o princípio da obrigatoriedade e da indisponibilidade da ação. Então, o artigo 76, como trata da ação, ele diz: havendo representação ou tratando-se de crime de ação pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o MP poderá propor aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou de multa e não oferecer a denúncia. Nessa hipótese, se o MP agir dessa forma, ele faz a proposta e, sendo essa proposta aceita, o MP não oferece denúncia. Ok? Aqui, ó. Sendo aceita a proposta da transação penal pelo autor do fato e seu defensor, mesmo estando diante de indícios de autoria, o MP não oferecerá a denúncia. Não oferecerá a denúncia. Tá claro? Agora, outra situação que vai mostrar a relativização do oferecimento da denúncia é a proposta de acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A do CPP. Então, a proposta de acordo, essa aqui é a primeira situação. Agora, a segunda
é a proposta de acordo de não persecução penal. O artigo 28A traz a proposta de acordo de não persecução penal. Essa proposta de acordo de não persecução penal, ela evidencia olha aqui. Não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado o confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça e com a pena mínima inferior a 4 anos, o MP poderá propor acordos de não persecução penal desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime mediante as condições ajustadas cumulativa e alternativamente, conforme dispõe o artigo 28A do CPP. Pensa comigo. Sendo aceita a proposta do acordo de não persecução penal pelo investigado e seu defensor, mesmo estando diante do indício de autoria e prova da materialidade, o MP não oferecerá a denúncia. Estando diante de indício de autoria e prova da materialidade, o MP não vai oferecer a denúncia. Ok? Terceira situação. A terceira situação é o artigo 89 da Lei 9.099, de 95, que trata da suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo, prevista lá no artigo 89, deixa eu pegar aqui para vocês, ela vai demonstrar que o MP pode, a depender do caso concreto, denunciar e não prosseguir com a ação. Está aqui, ó. Nos crimes em que a pena mínima combinada foi igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o MP, ao oferecer a denúncia, poderá propor suspensão condicional do processo. Ó. Ao oferecer a denúncia, pode propor a suspensão condicional do processo. Então, ele pode não prosseguir com esse processo, ou que o acusado não esteja sendo processado, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Então, você verifica que aqui o MP, de novo, está diante de uma situação que ele deveria prosseguir com o processo até o fim, para que a gente recebesse uma sentença, e ele não vai prosseguir. E outra, isso não está previsto só aqui não. Veja que ele diz abrangidas ou não por esta lei. Então, a infração penal aqui é abrangida ou não pela infração penal de menor potencial ofensivo. Se o MP verificar que está presente o requisito da suspensão, ele vai fazer. É o que você verifica aqui no artigo 383 do CPP. Eu vou pegar para vocês, ó. (383), parágrafo 1º. Ó, o juiz, sem modificar a descrição
do fato contido na denúncia ou na queixa poderá atribuir definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar pena mais grave. Aí vem o parágrafo primeiro e diz: se em consequência da definição jurídica, se em consequência da definição jurídica diversa houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, a suspensão, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei, ou seja, encaminha para o MP para que o MP ofereça a suspensão condicional, ok? Então, vai proceder, vai enviar o MP para que seja feita a proposta de suspensão condicional do processo. Então, a proposta de suspensão condicional do processo, tal como ocorre com os demais estudos que nós vimos, ela acaba, de alguma forma, mitigando a indisponibilidade da ação. Então, sendo aceita a proposta de suspensão condicional do processo pelo acusado e seu defensor, o MP não prosseguirá com a ação penal. Então, você verifica que aqui mitigou a indisponibilidade da ação. Sendo aceita a proposta de suspensão condicional do processo, acabou. O que acontece? Foi aceita, o agente cumpriu todos os requisitos, vai ser extinta a punibilidade. Em todas essas hipóteses, se cumpridas as condições combinadas e acordadas com o Ministério Público, qual é a consequência final disso? A consequência final vai ser a extinção da punibilidade. Agora, pare e pensa comigo, vou dar um salto aqui no nosso material. Se o Ministério Público ele está obrigado a denunciar, não pode desistir, e só poderá deixar de denunciar, e só poderá deixar de prosseguir com a ação quando o legislador autorizar, que são essas propostas de acordo previstas expressamente no texto legal. Por obviedade, se o MP está regido por essa obrigação de agir, é óbvio que a gente vai chegar à seguinte conclusão: o MP, para agir, ele não precisa ser provocado. O MP vai agir de acordo com a sua atuação, que é obrigatória, que é o chamado princípio da oficialidade. No que consiste o princípio da oficialidade? O MP ele vai ser o órgão oficial do Estado com a atribuição de promover a ação penal. Então, quando se tratar de crime de ação penal pública, a Constituição Federal já disse que o órgão que vai ter a atribuição de oferecer a ação penal é o MP. Então, não só a aplicação da pena ao infrator é a atribuição do Estado, como também a persecução penal é atribuição do Estado. São deveres do Estado. Não só a aplicação da pena, como a persecução penal, a apuração dos fatos são deveres do Estado. A apuração do fato é dever do Estado através da Polícia Judiciária, a persecução penal é dever do Estado através do órgão oficial, que é o Ministério Público, e a aplicação da pena vai ser dever do Estado através do órgão jurisdicional, que é o juiz. E a execução dessa pena também é atribuição do Estado através do órgão de execução penal. Tá claro? Então, o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, que nós já falamos hoje, assim como o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1 e parágrafo 4º da Constituição Federal, assim como o artigo 4º CPP, demonstram que existem órgãos oficiais para a persecução penal, existem órgãos oficiais para a investigação criminal. Agora, é claro que esse princípio
não é absoluto. Por que ele não é absoluto? Porque a regra é que a persecução penal será feita através do Estado. A investigação é feita através do Estado, a promoção da ação penal é feita através do Estado. Entretanto, quando se tratar de crime de ação privada, que são raros os casos, a ação poderá ser promovida pelo ofendido. Veja, a única coisa que vai ser mitigada aí é a provocação da ação penal, porque, no mais, é o Estado quem vai investigar, no mais, é o Estado quem vai sentenciar. Só se dá ao ofendido a possibilidade de ingressar com a ação, tá? Então, do próprio princípio da obrigatoriedade decorre a oficialidade. O Estado tem a obrigação de agir e, para agir, ele tem um órgão oficial para isso. Que órgão oficial é esse? Esse órgão oficial é o Ministério Público. E aí, esse órgão, já que ele é oficial, ele não precisa de ordem de nenhum outro ou de nenhuma autoridade para agir. Ele vai agir e vai agir de ofício. Então, do princípio da oficialidade decorre o princípio da oficiosidade. Os órgãos incumbidos da persecução penal e da investigação criminal devem e podem proceder de ofício, salvo naqueles casos em que a lei exige a manifestação do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo, que é aquela hipótese da ação penal privada, da ação penal pública condicionada à representação. E como é obrigado o Estado a agir, e para isso ele tem um órgão oficial para agir, esse órgão vai, em regra, agir de ofício, esse órgão ele vai ter uma autoridade à sua frente para presidir essas ações, como investigação, promoção da ação penal e a própria prolação da sentença. Então, os órgãos que investigam, os órgãos que processam, devem ser órgãos presididos por autoridades públicas. No caso da investigação, delegado de polícia. No caso da ação penal, para a promoção da ação penal, é o promotor ou procurador de justiça. A ação privada, aqui, também é uma exceção à regra. Por quê? Porque na ação privada, quem vai promover a ação vai ser o ofendido. Veja, a ação privada configura a exceção a esta regra na hipótese da propositura da ação penal apenas. Porque quanto à investigação e prolação da sentença, é tudo através do Estado, tá? É porque aqui o Estado, para agir, o Estado vai depender da manifestação de vontade da vítima, tá? Então, na hora de prolatar a sentença, é o juiz. Na hora de promover a ação penal, é o próprio ofendido. Mas, na hora de promover a investigação, é a autoridade policial mediante requerimento da vítima, tá? Então, em razão do princípio da obrigatoriedade, surgem todos esses princípios que nós acabamos de ver aqui. Surge o princípio da indisponibilidade, da oficialidade, da oficiosidade, da autoritariedade. Tá claro? E aí é claro que nós temos que analisar que, dentro disso tudo, nós temos que entender o seguinte: nós temos o princípio da oficialidade, que significa o órgão oficial para dar início a uma ação penal é o Estado, através do órgão do MP. Acontece que nós temos um outro princípio chamado princípio da igualdade ou da paridade das armas, em que as partes estão em pé de igualdade no processo penal. E aí, o que se verifica? Há, na doutrina, o entendimento de que esse princípio da oficialidade, ele não é absoluto como nenhum outro. Ele não é absoluto por quê? Porque quando a ação é privada, a ação é promovida não por órgão oficial, mas pelo particular. E aí, o princípio da paridade das armas, ele também sofre uma mitigação em razão do princípio da oficialidade. Por quê? Porque as partes são iguais, tem que ter igualdade de armas. Mas quando a ação é pública,
sofre uma certa desigualdade, porque o MP, que é o titular da ação, ele não é só titular da ação, ele é fiscal da lei. E como fiscal da lei, ele exerce o controle externo de legalidade do inquérito policial, o que faz com que ele tenha muito mais acesso à investigação, muito mais acesso a tudo, inclusive possa ativamente participar da investigação, coisa que as partes, o réu, não vai poder fazer. Então, há o entendimento de que o princípio da igualdade processual da paridade das armas, ele acaba sofrendo uma mitigação, uma relativização em razão do princípio da oficialidade. Mas isso nós vamos falar melhor quando eu for falar desse princípio paridade das armas. Só estou adiantando, porque essa semana eu recebi 2 perguntas sobre esse tema e eu disse que nós falaríamos na aula, tá? Agora, uma coisa que eu quero dizer para vocês. Quanto ao princípio da obrigatoriedade, nós acabamos de ver que ele foi mitigado pelo artigo 76 da Lei 9.099, pelo artigo 28 do Código de Processo Penal. E aí, aqui disse que, em razão desses 2 princípios, dessas 2 regras de mitigação, por exemplo, sendo aceita a proposta de transação penal pelo autor do fato e seu defensor, mesmo estando diante disso a própria materialidade, o MP não oferecerá a denúncia. Temos aqui a aplicação do princípio da discricionariedade regrada. Quando eu estou falando de discricionariedade regrada, é exatamente essa situação que se aplica aqui na Lei 9.099. A Lei 9.099, ela não é regida pelo princípio da obrigatoriedade da ação pública. Ela é regida pelo princípio da discricionariedade regrada. E por que ela é regida por esse princípio? Porque, em que pese a ação pública não ser regida pela discricionariedade, e sim pela obrigatoriedade, no caso da Lei 9.099, quando a infração for de menor potencial ofensivo, a gente vai ter essa discricionariedade regrada porque o MP ele tem a obrigação de agir, mas se o autor do fato preencher os requisitos da transação e ele aceitar, o MP só vai denunciar se os requisitos não estiverem presentes. Então, é discricionariedade regrada porque a lei impõe as regras que devem estar presentes para que o MP não denuncie. Entenderam? Então, temos que ter em mente que a ação pública é regida pelo princípio da obrigatoriedade, mas existe essa situação aí, quando o MP puder dispor ou puder deixar de oferecer a denúncia ou deixar de prosseguir com a ação penal envolvendo infração penal de menor potencial ofensivo, aí o princípio não é a obrigatoriedade ou a indisponibilidade, mas o princípio vai ser a discricionariedade regrada. Ele vai ter a discricionariedade, ou seja, a faculdade de deixar de oferecer denúncia ou de deixar de prosseguir com a ação, desde que os requisitos legais estejam presentes. Estando presentes os requisitos legais, ele vai poder deixar de prosseguir nesse intento ou deixar de oferecer a ação penal. Bom, a gente encerra essa aula aqui e até a próxima aula, ainda falando sobre os princípios constitucionais e disposições constitucionais sobre o processo penal. Até a próxima, turma.